Oferecimento. Olá pessoal, estamos iniciando mais um NW Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Programa hoje super especial com um dos nossos patrocinadores, parceiros de mais de ano. Verdade. Então aumente sua expectativa. Por falar nisso, vou passar a bola para isso aqui, queria dar algumas instruções para você que está online assistindo o nosso programa. É verdade, você sabe que você pode acompanhar o NW Podcast, tanto pela TV Amazônia, canal 8, deu uma travada, vamos lá, pela TV Amazônia, canal 7.1, né? E, evidentemente, pelo YouTube. E eu quero falar com você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações aí no sininho, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Amazônia e, evidentemente, todas as novidades da nossa programação. Lembrando que também você pode nos seguir nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, @TV Amazônia, ficar por dentro sempre do que está acontecendo aqui. E sem mais demoras, editor, solta a vinheta da nossa convidada especial de hoje. Seja bem-vindo, Karina. Te apresentar, Karina, ela é a sócia proprietária e gestora do Zenf, Núcleo de Saúde e Performance, no qual nós temos o grande privilégio. Tem transformado nossa vida, nossa saúde diariamente, porque nós já estamos aqui mais de um ano. Exatamente. Nessa parceria e somos muito gratos. Já para começar, muita gratidão a toda a equipe do Zenf por nos receber lá e ter essa parceria com o nosso programa. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, pastor. É um privilégio a gente estar aqui para falar um pouquinho mais da nossa empresa, dos cuidados que a gente tem para vocês. Ok. Eu já vou emplacar uma pergunta, depois a Dilson vai seguindo aí o fio. Como mulher, né? Então já te apresentei como uma empreendedora, você é sócia dessa empresa, está no dia a dia ali gerindo pessoas, a parte comercial, tudo de respeito lá, e operacional também do núcleo, lá do Zenf. Mas, além disso, você também é mãe, né? Esposa. Sim. E tem que cuidar da sua casa. Sim. Que faz parte da tarefa das mulheres também, né? Ter tantos papéis, tanta responsabilidade. Como você tem conseguido lidar e equilibrar tantas situações ao mesmo tempo, né? E ainda conseguir ter sucesso em tudo isso? Amém. Tem sido um desafio muito grande, né? Essa nova rotina começou há um ano atrás. Até então eu trabalhava em outro lugar, em outro ramo, mas eu tinha mais flexibilidade. E hoje eu tenho que me dedicar quase que 100% para a empresa e 100% para a minha família. Então, assim, é muito complicado. Quando eu estou em casa, eu tenho que estar 100% lá e esquecer a empresa. E quando eu estou na empresa, eu tenho que estar 100% na empresa e esquecer a casa. Mas uma coisa também não anula a outra, né? Um pouco da gestão do lar eu trago para dentro da minha empresa e aí as coisas vão se alinhando, vão se ajustando. E essa parte da família é algo assim que eu procuro trazer para dentro da empresa no quesito de gerir melhor os nossos funcionários, os nossos colaboradores e até mesmo olhar de com uma outra ótica para os nossos clientes, não ser aquela coisa assim muito só mais um que passou pela catraca. Então tem sido bem complicado, bem desafiador, mas muito prazeroso. É ótimo. Que ótimo. E assim, é interessante porque assim, nós temos um contexto de conhecer um pouco a família. Como foi assim, como é
Porque o Duda, quem não sabe, o Duda, a gente fala Duda, mas é Eduardo, né? Esposo da Karina. Como foi que surgiu, assim, a ideia do Zenf, a ideia de empreender na área de saúde? Começou a partir dele, né? Há 1 ano e meio atrás, ele começou... Não, final do ano retrasado, ele começou o processo de emagrecimento dele, acompanhado do Flávio, tudo. E aí, um belo dia, ele chegou em casa e disse assim, amor, eu acho que eu tô gostando dessa área de academia e tal, e eu acho que pode ser que a gente vá para esse lado. E aí eu me assustei, porque partindo de alguém que até um tempo atrás não suportava esse ambiente, né, eu assustei assim mais, eu disse, então tá, eu tô com você e não abro, né, estamos aqui para isso. E aí foi um desafio muito grande, e a gente colocando sempre em oração, pedindo que Deus direcionasse tudo, e aí apareceu a oportunidade do Zenf, através do Flávio. Flávio descobriu que tinha essa possibilidade e fez toda a ponte, né, e nos apresentou o Zenf. Primeiro chegou o Eduardo, tudo, e ele gostou muito, me ligou, amor, eu acho que é isso e tal, vamos orar. Eu disse, bom, se estiver dentro do que a gente combinou, tá tudo certo. E aí ele comprou, né? E eu fiquei muito feliz porque hoje eu consigo me ver realizada profissionalmente. Porque o Zenf era algo que eu não sabia que eu precisava profissionalmente. Em que sentido? Porque eu não me via trabalhando neste meio. A minha paixão sempre foi a área de saúde. Assim. A área da saúde. Tanto que eu dizia pra ele, amor, quando as crianças voltam, a Yasmin, no caso a mais velha, for pra faculdade, eu vou entrar junto com ela, eu vou fazer enfermagem. Porque a minha paixão sempre foi a saúde. E aí, hoje eu já não vejo mais isso. Hoje eu quero a gestão de pessoas, hoje eu quero a gestão de negócios, e eu tenho estudado, então assim, eu tenho gostado dessa área. E é algo que eu não me via de maneira alguma fazendo. E eu me sinto realizada. Entendi. Entendi. E aí é exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, se tu já tinha tido alguma experiência na área profissional de gestão? De gestão não, mas eu sempre trabalhei. Então assim, pra mim eu sempre tive exemplos do que eu queria ser e do que eu não queria ser. Então pra mim tornou muito fácil. Eu tive patrões muito bons e tive patrões muito abusivos. Então pra mim foram exemplos claros do que eu queria ser e do que eu não queria ser. Então pra mim torna um pouco mais fácil. E eu não tenho problema nenhum em pesquisar, procurar, aprender. Então eu tô sempre, por mais que eu não entenda, pra mim é uma frase que ecoa na minha cabeça. Eu não sei, mas eu vou aprender. Bom. Então, eu sempre tô, embora eu não saiba nada sobre aquilo, se eu for entrar, eu vou entrar de cabeça e eu vou procurar aprender. Que legal. Ontem eu tava assistindo um vídeo com a Regiane, lá, tava assistindo um vídeo aleatório no YouTube, aí era uma atleta, uma triatleta, mas também ela é empresária junto com o marido. Então ela tava o vídeo era mostrando o dia, um vlogzinho assim, né? E teve uma parte que eles estão juntos, almoçando, aí ela fala assim, que embora trabalhem na mesma empresa, eles só se encontram na hora do almoço e na hora de ir embora, porque ela trabalha na parte de gestão e ele trabalha na parte de vendas, então é até lugares diferentes lá da loja que eles têm. E eles estavam falando assim das vantagens ou desvantagens que tem do marido trabalhar junto com a esposa, e além de conviver no casamento, né? Sim. Mas também acaba assim, aumentando esse vínculo de tempo, inclusive, de estar junto em projetos profissionais. Como é que você e o Eduardo conciliam, tipo assim, se o relacionamento de vocês se é mais desafiador, né, trabalhar junto, ou se ajuda, e também como vocês dividem as tarefas da empresa, já que o Eduardo também está no Zenf, né? Está junto contigo. O Eduardo, ele é meu suporte, assim, inquestionável. Não tenho... Tudo depende dele, né? Então, assim, toda e qualquer decisão que nós vamos tomar dentro do Zenf passa por ele. Embora ele não esteja lá no mesmo período de tempo que eu, mas porque ele toma conta da outra empresa dele, né? Mas, assim, tudo ele tem que participar. Ele tá o mais presente possível. Quando ele tá lá, ele procura saber o que tá acontecendo, se tem algo para resolver, se eu esqueci de falar alguma coisa para ele. E ele tem... Nós temos gerenciado da seguinte maneira. Tudo que é da empresa é resolvido na empresa.
dificilmente, a contar de que, levar em consideração que os 3 últimos meses a gente tem levado algumas coisas para casa, né? Mas, assim, dificilmente a gente está levando os problemas para dentro de casa. A gente fez um combinado que é da porta do Zenf até a porta de casa. Chegou na porta de casa, é família. Porque senão a gente começa a atropelar coisas, a gente começa a mudar nossas atitudes, né? Porque vai trazendo o cansaço do trabalho para dentro de casa e deixa de curtir aquele momento que poderia estar assistindo filme, estar lendo livro, estar conversando sobre qualquer outra coisa, né? E aí, assim, a gente tem dividido. Mas toda e qualquer decisão que a gente vá tomar sobre o Zenf é junto. E a maioria das vezes é com toda a equipe também, né? A gente tem nós 2, mas a maioria das vezes é com toda a equipe. Porque não tem como ser só eu tomar a decisão, porque foi ele que iniciou tudo, né? Ele só me colocou lá, né? Foi um presentão que ele me deu, mas... Então vocês têm conseguido conciliar bem e acaba sendo mais um elo. A gente pensa muito parecido. A gente pensa muito parecido. Então, assim, quando eu fico na dúvida em alguma coisa, eu digo, como é que o Eduardo faria? Aí eu vou fácil, eu digo, amor, resolvi uma coisa assim, 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 você faria assim? Ele faria, tá tudo certo. Então, como a gente pensa muito parecido, e graças a Deus o Zenf não é um lugar que nos dá muitos problemas, então é fácil gerir o Zenf. Muito fácil. Bom demais. Que legal, que legal. O senhor vai fazer essa no mercado? Pode fazer. O pastor aqui colocou uma pergunta interessante, que o mercado de saúde e performance, normalmente, né, ele é muito caracterizado por essa presença masculina, né? Não quer dizer que, mas na sua maioria, caracterizado por isso, né? Quais são os desafios que você tem enfrentado ou enfrentou, né? A gente colocando, sendo mulher e tendo que ir diretamente para esse espaço. Na verdade, é mais a questão do posicionamento mesmo, né? Porque como eu cheguei agora, então quase ninguém me conhece. Então é muito difícil você se posicionar de primeiro. Então nós estamos nesse percurso, né? Mas falando em gerir, em cuidar da empresa, tem sido fácil. Não está sendo nada fora do meu cotidiano, porque como eu falei para vocês, eu trabalho desde os 13, então eu já estive em vários ambientes. Para mim é muito tranquilo. E a questão de ser um ramo mais masculino, no início me assustou. No início me assustou até por conta da pessoa com a qual eu conversei, que foi o Maicon. Né? O Maicon, ele é gigante. Então, assim, meu Deus, quem sou eu diante da capacidade dele, né? Mas ele também me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a me posicionar, ele me ensinou a ser firme, ele me ensinou Karina, aqui é o teu lugar, tu pertence aqui, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter, sabe? Então, assim, ele me ajudou bastante nesse início. Não tenho como anular esse mérito dele, sabe? Ele foi muito companheiro comigo nisso. Tem uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores agora há pouco, né? Que a tua equipe hoje, basicamente, são de jovens, bem jovens mesmo, né? Bem jovens. A maioria ali, todos, né? Abaixo de 25 anos. Sim. Quais são os desafios, você acha, de lidar profissionalmente com essa geração? Porque, por exemplo, você mesmo estava falando assim, você é de outra geração. Sim. Né? E a gente quase sente, por exemplo, eu treino lá e todos eles têm a idade dos meus filhos, né? Então, assim, mas é diferente, você é a gestora, você está ali para comandar uma empresa no qual o serviço técnico está na mão deles. Como é que você tem lidado com as demandas? Porque é uma geração muito diferente As coisas mudaram muito na cabeça dos jovens, na forma deles pensarem, se expressarem e agirem, né, e profissionalmente. Sente alguma dificuldade? Como é que você tem lidado para adaptar a tua linguagem com eles, para que tudo ande bem? Na verdade, se eu disser para vocês que é difícil, eu vou estar mentindo. Porque eu acho que eu fui uma sortuda no meio de tudo isso, né, dessa nova geração que realmente pensa muito diferente, que é uma geração de conflitos, que é uma geração de ideias diferentes. Só que lá, apesar deles serem muito novos, eles são muito maduros. Então, assim, eles têm uma técnica, um cuidado no falar, um cuidado no agir, até um com o outro, não só comigo como gestora de lá,
mas assim, eles são muito cautelosos em como vão tratar o outro para não atropelar. Eles escutam, eles têm uma escuta muito boa. Por mais que eles não concordem com alguma coisa, mas eles escutam muito bem e sempre dão o ponto de vista deles. Olha, eu acho que se a gente pudesse, fosse por aqui, assim, daria certo. Eles são muito bem... foram muito receptivos comigo, todos eles. Não tem um membro da minha equipe hoje que eu diga assim, esse aqui eu não tenho um vínculo, não tenho um relacionamento. Todos. E nós fazemos do Zenf justamente assim, uma comunidade mesmo, sabe? A gente passa muito tempo junto, eles frequentam a minha casa, eles vão no nosso sítio, a gente janta junto, a gente faz programação junto, justamente para criar esse laço e para que a gente se entenda, entendeu? Melhor, para que a comunicação seja verdadeira, porque a gente sabe que esse ambiente de trabalho, às vezes uma mensagem você manda em um tom e a pessoa tá cheia de rusga, ela vai entender como se você estivesse brigando, e com a gente não, com a gente é diferente. A gente tenta manter esse elo, então ele sabe que aquela mensagem, na hora que eu mandei, por mais que seja uma mensagem cobrando alguma coisa ou solicitando algo, não foi uma mensagem abusiva, grosseira, então a gente tenta fazer isso. Mas é muito bom gerir os meus jovens. Legal. E aí, eu confesso que surge uma dúvida, né? Porque também num ambiente desse, quer queira, quer não, por exemplo, consegue separar a Karina amiga e a Karina gestora? Consegue. Eles sabem, quando nós estamos ali no salão, a gente procura brincar, fazer um clima leve. Mas quando tem as nossas reuniões, né, que tem sido cada vez mais frequentes, assim, para alinhamentos, a gente fala um pouco mais firme, a gente corrige, e ninguém sai com a sensação de que eu fui punido, falou rude comigo. Não, justamente pela maturidade deles, entendeu? Legal. E quando eles vão tratar algum assunto mais sério, com muito respeito, com muita educação. Então, assim, eles são sensacionais, eu não tenho o que falar dele. Não, que bom, então. Então, ainda nessa parte profissional, Karina, você falou assim, né, que tenta até criar um ambiente familiar, né, dentro da empresa, tendo momentos, né, fora mesmo do horário de trabalho, para jantarem juntos, para estarem no final de semana, em locais descontraídos, locais de diversão. Você acha que isso é uma coisa tua, assim, que você tem pensado sobre isso e gosta de ter essa aproximação? Porque tem gestores que gostam de ser mais distantes, mais assim, profissionais, né? Assim, vamos tratar de coisa profissional e vida privada, cada um segue, e aqui dentro todo mundo se respeita, mas separa muito, né? Você acha que isso é um estilo, isso que você está fazendo, né? É um estilo da liderança feminina, por ter esse atributo de mãe, de cuidadora e tal, e acaba levando para a vida empresarial? Ou é uma coisa tua mesmo, que você é definido como uma cultura da empresa, então fomentando isso? Como é que você define, então, a sua forma de liderança nesse sentido? Eu acho que justamente faz parte de mim. Não tem como eu ser diferente, entendeu? Porque eu cresci num lar onde os meus pais sempre tiveram muitas pessoas dentro de casa, sempre acolheram todo mundo dentro de casa. Meu pai sempre gostou de eu sempre digo para minha mãe que a casa dela é o hospital, porque todo mundo que precisa de alguma coisa está lá na casa dela. E eu cresci assim, né? Vendo esse acolhimento, tudo. Meu pai trata muito bem os funcionários dele. E eu trabalhei em uma empresa em que o meu patrão era super abusivo. Super abusivo. Todo mundo, ele estacionava o carro dele, do porteiro, a moça da limpeza tinha medo dele. Muito medo. Ninguém tinha respeito. Todo mundo tinha medo. E aí aquilo ficava ecoando na minha cabeça. Eu disse, gente, no dia que eu chegar, que eu tiver minha empresa, eu quero ser tudo menos parecido com essa pessoa. E aí, desde quando a gente trabalhava em outra empresa junto, eu e o Eduardo, a gente pensa muito parecido. Então, a gente ia conversando, ajustando tudo. E aí, quando surgiu a oportunidade de ter o Zenf, eu disse assim, amor, eu posso liderar a nossa equipe como eu acho que vai funcionar? Mesmo correndo o risco de
Dá errado, né? Uhum. Aí ele disse, amor, vamos como Deus nos conduzir. Então a gente tem feito isso, sabe? E tem dado certo, porque nós fazemos, assim, a nossa gestão, uma gestão muito transparente. Então os nossos funcionários, eles sabem todas as nossas fragilidades, eles sabem todos os nossos pontos fortes, eles sabem quando ou não confiar, entendeu? Então, assim, a gente deixa eles a par de tudo. E não teria como eu fazer diferente, porque eu sou assim, eu gosto de cuidar, eu gosto de acolher, eu gosto de ouvir, eu gosto de participar, porque se nós for, hoje todo mundo tem problema. Se eu for só uma gestora que entra, sai, bom dia, boa tarde, boa noite, não vai ser, entendeu? Eu gosto de ouvir até mesmo para que eu possa levar um pouco do amor de Deus para eles. Porque se eu não quebrar isso, não tem como. Não tem como. E essa é a estratégia que eu uso para poder mostrar o Deus que eu sirvo. Senão, não tem como. Legal. Se eu não quebrar essa barreira, ser só uma patroa de bom dia, boa tarde, boa noite, faça isso, faça aquilo, eu não consigo apresentar o Deus que eu sirvo. E é interessante porque também entra, tu falaste, eu sabia que o pastor perguntou, mas eu sabia que encaminhar muito também para o lado da família do Duda também tem isso, né? São filhos da Ofélia, Sim, filhos do Roberto, né? Então, assim, é aquela coisa sempre de muita gente à mesa, muita comunhão, muita alegria, Sim. muita identidade de estarem juntos mesmo. Então, assim, não teria, eu acho que, outro caminho. E aí, evidentemente, nós estamos falando de modos de gestão e estilos de gestão, né? E aqui fica até uma coisa, de repente é o que está funcionando para vocês e da forma que vocês são, mas outras pessoas talvez não conseguiriam fazer isso. Sim. Né? Então eu acho que é também importante pontuar isso e se tiver, eu sempre falo assim, né? Aquilo que está dando certo a gente dá uma olhada, tenta copiar e tenta ver e está dando certo, né? Outros podem olhar e dizer, não, mas cara, faz uma análise, né? De repente encaixa, de repente é o que dá para fazer na sua empresa, né? Algumas aberturas que podem mudar, né, a forma que você trabalha na sua empresa, né? Lá nós somos assim, nós temos uma política de sempre ouvir, né? De dar o benefício da escuta, porque eu não posso me dar ao privilégio, ao luxo de achar que só eu passo por problemas, só eu tenho dificuldade, só eu vou sentir dor de cabeça, só eu vou ter um mal-estar. Não. O outro também tem. O outro também vai acordar um dia mal. O outro também vai perder um ente querido. O outro vai precisar faltar por algum problema. E eu tenho que estar disponível para entender, para fazer essa escuta. Entendeu? Para ser o suporte. Para entender toda aquela questão ali da empresa e não entender só do meu ramo. Hoje eu tenho tido o privilégio de trabalhar com a Jaqueline, né? E ela é meu braço direito. Então, quando eu não estou na empresa, eu sei, eu fico em paz, porque ela se comunica tão bem, se duvidar, melhor que eu. E ela consegue tomar decisões tão boas quanto as minhas. Então, assim, mas funciona por quê? Porque nós temos uma comunicação muito clara, muito objetiva. Dá certo, dá certo. Não deu, não deu. E a gente vai ajustando no meio do caminho. Se a gente vai por um caminho, não deu certo, muda a rota. E a gente vai se reinventando todo dia. Excelente, nós vamos fazer um pequeno intervalinho, break, até para mostrar aí a marca do Zenf para todo mundo, aí, ó, já está aparecendo. E dos outros parceiros também aqui do programa. E voltamos daqui a pouquinho, né? O YouTube segue direto, TV tem esse break, e nós já voltamos com a Karina, que é sócia do Zenf Núcleo de Performance, Saúde e Performance, e falando sobre sua gestão, dessa presença feminina, no estilo bem moderno, no meu ponto de vista, assim, bem familiar, né, de gerir uma empresa, e sem dúvida vai ser uma referência para muitas mulheres que estão também à frente de negócios. Então fique conosco, até o nosso próximo bloco, que vem já já. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos com Karina, que é a gestora do Núcleo Zenf,
Eu sempre misturo a ordem das coisas sobre o Zenf, mas acho que todo mundo vai entender, né? Zenf, Núcleo de Saúde e Performance. E muito legal o primeiro bloco. Quem não pegou na televisão aí o primeiro bloco, né, o programa está no YouTube, lá você pode ter o programa completo, inclusive compartilhar com as pessoas, e tratamos muito da questão da liderança feminina, né, do desafio de gerir uma empresa no ramo de esporte e saúde, né? E que normalmente são homens que estão na linha de frente, e a Karina está dando um show, dando banho, e com a equipe muito boa, né? Nós somos não apenas testemunha, nós somos parte disso, né? No sentido que a gente está um ano vendo a evolução da empresa, a gente chegou bem no início e realmente é muito notório as fases, né, que vem passando a empresa e se encorpando, né, encontrando realmente seu lugar no mercado, né, nesse mercado tão concorrido, que é da parte esportiva, da parte física. E que bom que a Karina veio, né? Verdade. E nós vamos falar agora mais sobre o Zenf mesmo. Nós queremos, porque como acabei de dizer, assim, é um mercado hoje que está num hype no Brasil todo. Santarém não está ficando para trás. Grandes empresas, né? E até as empresas locais têm investido muito, as academias de musculação principalmente, né? Aumentando seus espaços físicos, investindo em equipamentos, investindo na preparação dos profissionais, vindo profissionais de fora, tem uma competição visível, né? Sim. Uma concorrência agressiva, visível. E para nós que somos praticantes é muito bom, né? Porque você tem muitas ofertas, tem todos os bairros hoje tem academias. E a gente quer saber agora qual é o diferencial que no meio dessa luta toda, uma posição no mercado, o que o Zenf apresenta de diferenciação em relação a academias. Acho que vai explicar o que o Zenf né? Comparado com as academias ou outros centros de performance também que têm surgido na cidade. É porque o Zenf, ele não é uma academia tradicional, né? Então, para a gente nós pegamos mais o leque de pessoas que realmente querem cuidar da saúde como um todo, não só de um treino. Não quer chegar lá, treinar e ir embora, só passar na catraca e ir embora, né? Ele quer, de fato, tratar e treinar com qualidade, né? Porque nem todo mundo que chega para treinar está habilitado para, por exemplo, levantar uma carga de 80 quilos. Né? Não tá. Então, nós ali no Zenf, nós oferecemos um serviço de avaliação postural, né? Um treino personalizado de acordo com o que aquele cliente ali realmente precisa, né? Dentro do que vai ser saudável e seguro para ele. Não é só um treino qualquer, um treino aleatório. O cliente chega lá, eu quero meter o shape. Tá, você vai meter o shape, mas vamos primeiro avaliar você, avaliar sua postura, avaliar como é que você está, para realmente nós fazermos um bom trabalho. Se tiver que atrasar esse shape em 2 meses, nós vamos atrasar com cautela, cuidando, corrigindo postura, forma como treina, a forma como ele vai ser assistido pelos nossos profissionais. E todos os clientes que nós temos hoje, assim, nós temos tido feedback muito positivo em relação à correção de postura, em relação à reabilitação de alguma coisa que chegou lá e estava ruim. Então, assim, para a gente tem sido interessante entregar esse diferencial. E integrar também. Isso, de cuidar como um todo, sabe? Não só da questão do físico, mas de realmente o cliente chegar e entender que ali ele vai ser acolhido, ele vai ser recebido muito bem dentro nós oferecemos hoje nutricionista, então ele vai ter um apoio nutricional. Nós oferecemos uma fisioterapeuta, ele vai ter um acompanhamento fisioterapêutico. Então, assim, ele sabe que ele não vai ser só mais um. Ele vai ser olhado com cuidado. E é isso que a gente tem tentado oferecer cada vez mais e melhorar os nossos atendimentos. Assim, eu tenho um case, né? Assim, não grave, claro, né? Como alguns que chegaram com questões bem graves, né? De lesões. Sim. E pós-acidente, né? Eu sei vários lá que eu sempre conversei muito com a equipe, né? Mas a minha primeira avaliação foi descoberto algo que eu nem imaginava, porque era aqui na parte de trás, né? Como é que chama aqui mesmo? Clavícula? Não sei. Não é clavícula, não. Clavícula é tudo, né? Enfim. Escápula. Escápulas. Que ela rotacionava diferente a minha.
acho que aqui à direita, ela rotacionava para fora, assim, era muito aberta. E isso poderia me causar dores num tempo a seguir, né? E eu não tinha dores, mas tinha essa deformidade, né? É a deformidade que fala? Deformação? Uma deformação. E os exercícios que passaram para mim logo no início era muito para ajustar isso, para fortalecer e ajustar esse movimento. Depois eu já fiz umas 2 ou 3 avaliações, né, que são feitas ali na média de 3 em 3 meses. Sim. E já não tem mais, já consertou. Já fiz uma correção total. Eu fiz agora semana de novo, né, com o Renan, né, e ele falou que já está corrigido totalmente. Essa parte está corrigida totalmente, né. Isso é bom porque torna o treino mais eficaz, né? Que você começa a treinar de forma correta. E sabe por quê, né? Você sabe por que você está fazendo aquele exercício. Exatamente. É interessante, e um outro diferencial dos entes que a gente tem visto é essa especificidade para os atletas, né? Por exemplo, para os atletas e baseado nessa avaliação postural, né? Por exemplo, a gente tem o caso aqui do pastor, mas nós temos também, eu gosto muito do treino que eu já vi várias vezes ele fazendo, que eu digo, meu Deus, que loucura, que é o treino que o Flávio faz para as lutas, velho. Eu digo, meu Deus do céu, mano, ficar puxando aquele negócio lá e joga para um lado e vai, e não é só força, equipamento ou peso, né? É entender, né, a dinâmica, a mecânica do movimento que aquilo vai gerar para o esporte. E também um dos diferenciais, porque o treinamento é personalizado. É isso, cara, isso faz uma diferença muito grande. Porque, por exemplo, você vai para uma academia. Não, beleza, se você recentemente aqui nós tivemos o Hugo, que é personal e que corre, né? Ele deixou bem claro, olha, o cara que corre, ele tem que fazer um treino diferente. Por exemplo, se você é corredor, lá no centro, você vai ter um treino específico para a sua maratona, fortalecimento dos músculos que precisam, da forma que precisar. Você joga futebol, e aqui Santarém vai cada vez mais efervescer, principalmente uma coisa que eu estou vendo é o futebol de salão, né? Sim. Agora voltou com tudo, esse ano já foi um ano. Então já fica aqui, ó, se você joga futebol de salão, você vai ter um treino específico para isso. Agora é futsal que chama. Desculpa. Dos anos 90, 80. É o futsal. Ele faz futebol questão, né? Ele faz questão. Não, para as pessoas acharem que você está ultrapassado. Então, fala um pouco sobre essa questão. Nós temos o cuidado de realmente preparar um treino de acordo com a necessidade daquele cliente, como você bem exemplificou a questão do atleta do jiu-jitsu, né? Então os meninos estão sempre buscando se atualizar dentro desse nicho para oferecer realmente um treino para que quando o atleta chegar lá no dia da competição, ele realmente tenha entendido que valeu a pena, entendeu? Todo aquele treino. Nós temos uma cliente que ela é fotógrafa. Então ela é cinegrafista, né? Então ela carrega. Acho que ela treina no horário que eu vou. Sim, então ela carrega e o equipamento dela é muito pesado. E os meninos já montaram todo um treino pensando justamente no dia a dia dela, entendeu? Legal. Então nós temos muito esse cuidado de entender, por isso que antes nós temos os testes, né? Para saber realmente como é o teu dia a dia. Se você passa muito tempo sentado, se você passa muito tempo em pé, se você carrega peso, se você não carrega peso, quais são as áreas do seu corpo que você sente mais dor e mais incômodo. E aí a gente vai, dentro dessas avaliações, moldando e planejando um treino mais específico. Tem um caso específico, acho que até se for a mesma pessoa, essa que trabalha com a câmera, uma cinegrafista, né? Acho que é o marido dela. Ela tem um marido treinando com ela? Não. Então acho que acho que a Jaque vai saber. É um rapazinho, ainda tem uns 30 e poucos anos, barbudinho, magrinho. É interessante que ele é jovem, comparado comigo, por exemplo, ele é jovem, né? Mas ele treina para tratar a hernia de disco. Eu acho, né, Jaque? Magrinho de barbinha, assim? Eu acho. Ele vai com a esposa, tem uma filhinha que vai junto às vezes, criancinha.
Enfim, mas eu tava conversando com ele, na época o Michael tava junto, aí tava falando que ele teve uma lesão de hernia de disco, e ele não é assim, alguém que tem sobrepeso, não, eu não sei qual foi o motivo, mas ele ficou tão travado que ele falou assim que a maior tristeza dele é que ele não conseguia pegar a filha dele, criancinha, no colo. Sim. E para alguma parte da medicina, ele não podia nunca mais treinar musculação. Mas tem uma outra parte, eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque eu não sou profissional, mas tem uma outra parte, principalmente da medicina esportiva, que fala, não, é aí que você tem que fortalecer realmente teus músculos para preservar suas articulações, e enfim. E ele já treina assim bem. Quem não sabe essa história dele não imagina que ele tem hernia de disco, porque ele treina bem. E ele já tem os movimentos já normais e pega a filha no colo e tal. Nós temos o costume de achar que, quando eu digo nós, é porque eu também sou leiga em determinados assuntos, né? Tá doendo, vou parar. Tá doendo, não faço mais. Exercício não é pra mim, o treino não é pra mim. Nós estamos erradíssimos, entendeu? É quando tá doendo que nós temos que procurar, entendeu? Procurar o fortalecer, procurar o acompanhamento correto. Me falaram que eu preciso ir pra academia, mas não é qualquer academia. Porque às vezes o que é muito pequeno, se você for treinar de forma errada, cria uma lesão maior ainda. Então nós temos que ter esse cuidado, e lá no Zenf nós temos essa responsabilidade de fazer com que o cliente entenda que aquele problema que ele tem pode ser resolvido através do treino, através do cuidado, através da fisioterapia, através da alimentação, né? Então por isso que nós oferecemos tudo isso, nutricionista, fisioterapeuta, todo o treino personalizado, justamente para o cliente entender que ali ele está bem amparado, que aquela lesão momentânea vai se resolver. Que ótimo. E é interessante também, Karina, tu estás falando sobre esse ponto, assim, porque as pessoas, é uma cultura muito, como que eu posso dizer, às vezes, semana passada o pastor falou que as pessoas gostam de narrativas. Uma das narrativas que as pessoas, não, para que isso? Para que tudo isso? Não, na verdade é necessário. Por exemplo, meu exemplo, evidentemente tendo o privilégio de ter essa parceria com o Zenf, é essa questão da fisioterapia que está aliada ao treino. Cara, me salvou já 2 vezes e foi assim espetacular o atendimento que eu recebi da fisioterapeuta que está, né, conectada, né, a Thalissa. Não posso errar o nome dela. Ela é ótima mesmo. Então, assim, cara, que incrível. Eu fiquei, assim, depois muito feliz, e exatamente, eu só pude ter isso por causa do Zenf. Então, é um ponto importante a ser considerado. E aí eu queria entrar também nessa, pegando esse gancho, né? Eu não sei se o pastor ia perguntar sobre isso, mas vocês têm feito projetos, né? E eu acho isso tão legal, né? Projetos também relacionados, porque além do treino convencional, vamos dizer assim, que não é um treino convencional, sim, é um treino especializado, né? Vocês têm a questão dos extras, que a gente chama, né? Fala um pouco pra gente dessa visão, por que surgiu e o que vocês estão oferecendo também. Surgiu na necessidade de nós oferecermos algo a mais para os nossos clientes, para sair daquela... Porque querendo ou não vira rotina, né? Todo dia você tá ali treinando quase que a mesma coisa, e a gente não queria que fosse algo muito robotizado. Eu venho, treino, saio, venho, treino, saio. Então hoje nós oferecemos o funcional, todos os sábados, né? Às 10 horas. Aí é importante frisar que esse funcional está relacionado com o treino de artes marciais também, né? Treino de artes marciais. É muito legal. Que é o mestre Flávio e a maioria das vezes é o mestre Samuel. E assim, a gente tem tido um feedback muito positivo principalmente das mulheres que têm ido fazer a aula do funcional. Por quê? Porque ele tem feito uma aula batendo na tecla da defesa pessoal. Que ótimo. Então tem sido muito proveitoso. Está sendo lá no Guiborim? Sim, lá atrás. Lá atrás, todo sábado, às 10 horas. Aí no sábado também, às 15 horas, de 15 às 17, nós temos a escola de beach tennis, que fizemos uma parceria com a Arena Brasil, e aí tem dado muito certo. Alguns clientes já têm ido, têm gostado, e ele dá uma aula de verdade. Desde a introdução ao beach tennis até a gente ficar fera no
beach tennis. E Olha nós isso. temos gostado dessa parceria. É sem custo nenhum para os nossos clientes, né? E em outros horários, os nossos clientes têm um certo desconto com ele. E temos também a corrida. Nós começamos agora o projeto da corrida, que alguns clientes já vinham levantando essa hipótese e nós gostamos. Na verdade, eu quero falar que desde lá da época da antiga sociedade, eu já tinha falado, cara, o Zenf tem que ter um grupo de corrida. Sim. Porque vai ser um grupo de corrida diferente. Porque aqui a pegada vai, olha, tu corre desse jeito, vai ter que corrigir. Sim, entendeu? Sim. Ah, não, olha, não dá pra tu correr agora, mas dá pra tu fazer isso. Porque os profissionais vão ter um olhar diferente. E, cara, quando eu vi, eu falei, cara, yes. Nós fizemos o teste, na verdade, né? Sábado passado, e foi muito positivo. Foi muito legal, o pessoal gostou. E tá reunindo onde o grupo? Nós fomos pra frente, ali ao lado do museu. Sim. Fizemos 5 km. E caraca, foi assim uma vitória para todo mundo, né? Porque havia só um casal que corria e o Daniel, nosso colaborador. O casal corre bem o Lenilson, né? E o Lenilson também, com a esposa. Lenilson é todo esporte. Todo esporte. Sim. Então, assim, pra gente foi um marco muito grande na história do Zenf. Por quê? Porque nós ouvimos o que os clientes queriam e a maior parte aderiu. E quem não pôde ir no sábado já disseram que na próxima vão estar. Então, a gente faz esse corpo a corpo com o cliente justamente para saber o que eles querem. E aí a gente vai entrando. E a corrida pra gente foi assim um privilégio, foi muito bom. O que eu acho legal, as estratégias dessas atividades que estão agregadas, né, às mensalidades que são pagas pelos clientes, eu entendo, assim, eu comecei a treinar em academias convencionais, sem personal. E realmente é muito diferente quando você tem alguém te acompanhando, principalmente assim, de forma muito específica, após uma avaliação, após a pessoa conhecer as tuas deficiências, né? E tentando corrigir. Isso é muito notório, assim, é muito difícil até imaginar, assim, voltar a treinar sem ter um acompanhamento, né? De forma assim, individual, já que eu não sou um profissional de saúde e nem de educação física. Mas, normalmente, né, quando você agrega todos esses valores com esse acompanhamento profissional, de forma... A maioria das pessoas que acabam fazendo isso, eles pagam a mensalidade na academia, pagam um personal, né, que realmente é um profissional, tem que ser pago, e pagam um fisioterapeuta, e nutricionista acaba sendo um valor muito, muito alto. Sim. E sempre que eu fazia as propagandas do Zenf, eu falava assim... Aqui você tem tudo isso, porque as pessoas, quanto é o Zenf? É o valor X. É caro. Claro que não é caro, porque se você for fazer isso por fora daqui, né, você vai pagar talvez mais que o dobro disso, né? Então é um custo-benefício muito justo, eu acho que até baixo, né, considerando tudo que o núcleo tem oferecido para os clientes. Às vezes as pessoas se assustam e nem vão lá para experimentar ou para negociar ou para ter. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque essa comparação, esse ticket, né, que chama, né, esse valor médio, que sem precisar falar o valor talvez aqui, mas comparado com tudo que o núcleo oferece, se você fosse querer ter pelo menos uma parte disso fora de lá. Realmente esse é um dos problemas que a gente tem muito. Até a pessoa entrar no Zenf e entender. Porque, realmente, como você falou, se nós formos separar tudo isso, exemplificando, o valor de uma consulta com um nutricionista hoje, um nutricionista bom, que vai nos dar um resultado, em média, R$450. Né? E aí nós temos planos a partir desse valor. Plano completo. Entendeu? Então, assim... nós oferecemos realmente algo muito diferente da cidade. Porque a nossa fisioterapeuta, ela não é uma fisioterapeuta que ela vai lá e ela faz só um servicinho. O Adilson ele viu como é que é a sessão dela de fato. Ela faz uma sessão inteira com você. E outra, quando você sai do consultório dela, ela passa para os treinadores. Identifiquei tal coisa no Adilson, precisa melhorar, ajusta o treino aqui. Então, assim, eles estão sempre
em comunicação, um com o outro. Então, realmente, vai haver esse questionamento de que é muito caro, de que é isso, mas quando eles chegam lá e, de fato, começam a entender, quando passam pela recepção, a recepção vai, informa, explica o que é oferecido, aí já cai. E evita muito, né, o risco que você falou antes, você começa a treinar aleatoriamente. Às vezes a pessoa nem sabe que tem uma pequena lesão, porque às vezes é uma dor pequena, que não incomoda tanto, mas o treino é errado, de forma repetida, ou vai deixar a pessoa torta, ou ela com a lesão, aí aí ela vai ter que gastar dinheiro, sim, né, com várias sessões. Então, se a pessoa puder, às vezes tem um esforço a mais financeiro, mas em busca de saúde, né, o que eu tenho aprendido, é muito melhor você investir na prevenção do que depois você gastar com remédio, gastar com cirurgias, gastar com tantas coisas que são mais caras e mais... A saúde, ela não é um gasto, né? Ela tem que ser um investimento. Então, se você faz isso a longo prazo, dificilmente vai chegar a hora de gastar. Né? E aqui, eu quero pegar esse gancho do pastor. Semana passada, eu estava conversando com uma família sobre o Zenf. Né? Eu sentei, eu praticamente me senti meio como um consultor de venda. Porque eu falei, eles perguntaram, Dilson, como tá os treinos? Eu falei, cara, tá o treino, nós temos uma parceria, tem lá no Zenf. Não, me explica. E é interessante, o pastor já vai saber quem que o filho deles, por exemplo, joga futebol. O menino ama futebol, o cara, ele aí a mãe dele virou, tá aí, meu filho. Então eu falei, olha, você vai ter um tipo de treino, ele vai ter outro tipo de treino, né? O fulano vai ter um outro tipo esse cliente aí é de alto padrão. Esse cliente é alto padrão. Então por isso que eu gastei. Vai ser muito bem atendido. Eu gastei uns minutos, né? Aí você fez o vídeo, eu mandei para ele, e eu falei uma coisa que eu sempre falo, e aqui fica também. Mas eu não... Marca uma aula experimental. Sim. Você vai ter alguns dias lá, as pessoas vão fazer, e aí você vai entender, né? E foi exatamente o que eu falei, cara, tudo isso que eu tô te falando, você só vai entender se você for lá e você marcar uma aula experimental. Eles vão fazer aquela primeira avaliação lá, a Luciana com a planinha dela lá, marcando, né? E aí vai dizer, você tem isso, tal. Por quê? Porque vai ser a forma de você entender o Zenf. Porque o Zenf é mais do que uma academia. Eu literalmente, eu falo, o Zenf é um método que, na verdade, assim, tá se criando dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque é a busca da saúde e performance. Saúde e performance. Não é só aquilo que falou. Se eu for treinar... Cara, hoje, se eu tivesse, o que eu ia fazer? Por incrível que pareça, eu acho que o Glauber, ele tem uma frase. Ele diz assim, sempre fica algo. E muito do que eu faço das minhas atividades físicas é o acúmulo daquilo que eu venho recebendo. Então, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu faço um movimento, poxa, beleza. Mas eu não sabia isso, eu aprendi aqui. Então, alguns exercícios, né? Aí o pastor até brinca comigo, né? Às vezes, olha, corrige o fulano aí. Aí ele diz, virou personal agora, mas eu faço muito isso com ele. Ele fica se metendo, tem o personal lá, aí ele fica. Então, vocês podem pegar o intervalo que agora Aí eu falo, mas é para zoar ele. Aí eu vi, olha, esse treino fofo dele aí, se esse cara aí, essa carga aí ele fica, a gente fica... Mas você vai aprendendo realmente. Você vai aprendendo. E isso é fantástico. Então, cara, tem que fazer isso. Tem essa abertura, né, de fazer as aulas experimentais, né? Sim. Então, cara, mais uma oportunidade. E o interessante é ver, eu particularmente, eu gosto de ver a evolução dos clientes lá dentro, né? De ver que eles realmente conseguiram tratar aquela lesão, conseguiram fazer coisas que não faziam antes. Então, pra gente é muito... É um privilégio muito grande, né? Eu e a Jaque, nós temos o costume de ir para além da academia, sabe? Então, todo cliente, quando nós recebemos, algum cliente liga, vou ter que interromper o plano por motivos de saúde, a gente procura saber o que foi, o que aconteceu, a gente dá uma palavra de conforto, a gente conversa, a gente ora. Então, assim, o Zenf não é só uma academia, não tem como ser só uma academia. Entendeu? Nós cuidamos muito do físico, mas também a gente cuida do emocional. A gente tem tido o cuidado de incentivar, sabe? Você consegue. Nós temos o Adriano, que é
um jovenzinho, que ele é atleta. E ele, assim, ele dá um gás em todo mundo. Quando ele vai, todo mundo quer treinar perto dele. Todo mundo quer ver o que ele faz diferente. Nós vamos assistir as competições dele. Então, a gente está sempre perto ali, sabe? Investindo, dando gás, sabe? Dando uma palavra de ânimo, porque a gente sabe que não é fácil. E para quem pratica outras modalidades de esporte, né, sem ser a musculação, é uma necessidade hoje para o alto desempenho, alta performance, ter esses treinos complementares. Não sei se você já viu, se você acompanha o filho do Matias, lá de São Paulo. Ele joga basquete no Corinthians. Ele é adolescente, Mas todos os atletas hoje que querem realmente chegar no nível profissional, eles precisam ter um personal da parte física, né? E, claro, da parte técnica também. Né? Tem até o caso desse lateral direito do Flamengo que foi vendido agora, o Wesley. Uhum. Ele contratou uma assessoria de parte técnica, que os caras assistem o vídeo dele jogando e reúne com ele e começa a mostrar quais são os pontos fracos e fortes, como ele pode evoluir mais rápido, porque a gente tem aqueles vícios normais que a gente não consegue enxergar e não consegue crescer. Então, a gente vê lá atletas de futevôlei, né? Sim. De futsal, de artes marciais, jiu-jitsu e outros, de corrida. Tinha um lá que eu acho que corria longa distância, não sei nem se ele... A gente vai mudando o horário, né? Temos o Lenilson, né? O Lenilson faz um montão de coisa, né? O Lenilson faz tudo. Faz tudo, né? Ele faz ciclismo, faz natação. Outro dia eu vi ele lutando lá, Muay Thai. Ele faz Muay Thai em outro horário lá com o Flávio, né? Meu Deus, bicho, para, velho. Hoje eu tava treinando no horário dele. Aí ele tava na mesa flexora. Pô, mas ele tem uma perna desse tamanho, senão ele tava puxando só com a perna que eu fui esquadro. Eu falei, pô, que vergonha. Que constrangimento. Não, mas eu falo, não tem como comparar, ele é atleta, né? Mas ele é grande. Isso é muito legal. Pergunta ainda. Carinho, acho que já cansou de responder essas perguntas. Não, isso é importante. Como você enxerga o futuro do Zenf? Se vocês têm planos de expandir, além do que já tem sido feito, foi explicado, e novos projetos, o que vocês olham e projetam para frente? Nós estamos estudando agora a possibilidade da expansão, né? Nós queremos... Porque ela tem espaço, né? Tem muito espaço, tanto embaixo quanto em cima. Verdade. E como o prédio é todo nosso, né? Digamos assim, então nós vamos começar uma reforma para ampliar. Aí nós vamos fazer toda a parte de baixo e depois a parte de cima, e aí nós vamos incrementar pilates, aula de dança. E aí tudo a gente está fazendo uma ouvidoria com os clientes, né, para saber o que eles querem, o que eles esperam, e dentro do que a maioria quiser, nós vamos começar a implementar. Vai se tornar um complexo esportivo de saúde. Vai. E aí nós queremos colocar também outras áreas de saúde para montar. Psicologia. Exatamente, é muito importante. E aí nós estamos pensando em fazer realmente um núcleo bem grande e diferenciado aqui em Santa Cruz. Show de bola. Esses são os nossos planos. Núcleo Zenf para complexos. Esse ano, nós estamos começando o segundo semestre, né? Esse ano vai ter mais novidades ou é mais pra frente? Para esse ano nós estamos estudando algumas novidades, mas ainda a gente não pode. Tá no papel, não vamos falar. A gente não pode. Lá. Mas fica na expectativa. Vamos só pintar como é das ovelhas lá. Vamos pintar as varas. Vamos pintar as varas. E aí, estamos partindo para o final. Mas o que é? Dá uma... Eu acho que deixar a Karina falar onde as pessoas... quais os canais de comunicação do Zenf, se as pessoas quiserem entrar em contato para marcar uma aula experimental, tirar dúvidas, como é que encontra a Jaque aí para atender no online ou no presencial, pode... Vamos vender esse peixe aí que a gente assina embaixo. Mas a Jaque tá aí, pode contar para ela. Quer vir, Jaque? Falar aqui no microfone? Vem cá, abaixa aqui e fala aqui. Para quem não ouviu falar tanto da Jaque na entrevista, ela vai aparecer agora. Esta é a Jaqueline. Eu acho bem aqui, eu também não colaboro na altura. Para quem quer procurar a gente nas redes sociais, é muito simples. Procurou Zenf, já achou nosso primeirinho, bolinha azul.
pode mandar mensagem no direct, vai estar falando diretamente comigo. Pelo telefone, também pelo Já WhatsApp. aproxima mais aqui para esse microfone aqui. Isso. Pelo WhatsApp, a gente também tem nosso meio de comunicação, né, comigo. Presencialmente também, eu prefiro muito presencialmente, porque a pessoa já conhece o espaço, eu gosto de apresentar os professores, conhecer mais de perto, né, tudo. A gente oferece para os nossos clientes o teste biomecânico, que eu acho que vocês fizeram, né, quando vocês entraram, aquele testinho da fichinha, que a Luciana fica com vocês acompanhando. São 3 dias de teste, a gente oferece para os clientes, até para a gente ver o que aquele cliente passa no dia a dia, né, tudo que ele... Como a dona Karina falou, né? Se ele passa, como é o trabalho dele, se ele carrega peso ou não. Aí já faz aquele teste biomecânico, conhece o nosso espaço melhor. A nossa metodologia de trabalho, que a gente tenta sempre implementar e explicar para os clientes. Porque muitos... Mas como é essa metodologia? Como é que funciona? Como é que vai? Então, indo lá é também muito importante. Qual o endereço, Jaque? Fala. O endereço é lá na rua Borges Leal, número 3169, em frente da Norte Pneus. Não. Ponto de referência antes da Agronorte. Sim. Antes da Agronorte, um ponto azul, bem 3169 o número? 3169. E o número de telefone... Ali é Caranazal, né? Isso, Caranazal. Eu tô notando que a gente vai pedir o editor para colocar na tela. Sim. Fica melhor. E o número do WhatsApp é 991-95-1880. Aí você pode mandar mensagem... 995-1880. Tá falando comigo pra gente estar marcando essa aula, conhecer lá o espaço. Beleza. Fechou. Obrigado. Pessoal, então estamos finalizando mais um NW Podcast. Obrigado por sua audiência. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Copie esse link, coloca no grupo lá da família, que ele está precisando tratar lesões, dores, tá sedentário e quer começar uma atividade esportiva e também para uma vida mais saudável, de forma profissional, com acompanhamento de especialistas, de técnicos profissionais da mais alta qualidade. O Zenf é o melhor lugar para você estar. Eu e Adilson estamos desfrutando disso, não tem do que reclamar, pelo contrário. Só minha gratidão, viu, Karina, para você, para o Eduardo, para o Flávio, para todos lá, os meninos, a Jaque, até estão bem, a gente lá todo dia. Né, quem treina a gente lá, eu vou no horário que é mais com a Lu, com o Renan, com o Daniel, de manhã, né? De vez em quando pego o João também. Eu amo todo mundo lá. Que bom. E só tenho gratidão por vocês. Que bom, obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite. Sintam-se convidados a participar da comunidade Zenf, né, Jaque? É isso aí. Beleza. Okay. Então, até o nosso próximo encontro aqui no ANW e na TV Amazônia. Valeu. E participar da corrida também. Pois é. Vamos lá.